Meus amigos e amigas, um bom dia para todos nós. Que Deus nos abençoe com a sua paz, que o seu amor nos envolva, que a presença do Cristo possa ser por nós, por cada um de nós sentida, e que a Ele nos conectemos pelos laços do pensamento e do coração para recebermos o influxo da sua luz, da sua paz, que clareiam-nos e pacificam o nosso mundo interior, para que daqui saiamos todos mais dispostos, renovados e inspirados ao labor que a todos nos compete, na construção desse reino de amor, do qual tanto Ele nos falou e que é a meta primordial da sua mensagem inesquecível. Eu não poderia deixar de, mais uma vez, agradecer por todo o carinho como temos sido acolhidos aqui nesta região, ontem lá em Chapecó, hoje aqui em Concórdia. É com muita gratidão que aqui nos colocamos na condição de um simples irmão que, até em resposta a todo esse carinho, busca compartilhar algo dessas palavras, dessas lições imortais que tanto nos tem auxiliado e que esperamos possa auxiliar a vocês também. Então, que o bom Mestre abençoe, inspire a todos nós nesta manhã, a fim de que ela seja muito proveitosa. E nós nos propusemos a refletir sobre um tema que foi inclusive tema de estudo do nosso grupo lá em São Carlos, o Neco Paulo de Tarso, por alguns meses do ano passado. Era um estudo que já há algum tempo intentávamos fazer. Vamos, em nossos estudos do Evangelho, à luz da doutrina espírita, selecionando determinadas passagens do Evangelho, alternando ali entre os evangelistas, para que consigamos gradualmente conhecer toda a grandeza e a amplidão da mensagem da Boa Nova, por meio das lentes que o Consolador nos proporciona. Assim vamos conhecendo o estilo de cada evangelista, vamos conhecendo a mensagem, o símbolo, enfim, a luz, vamos conseguindo acessar o tesouro de luz de cada uma das lições de Jesus, de cada um dos fatos envolvendo a vida de Jesus, sejam eles parábolas, curas, sermões. Então a gente vai fazendo esse processo de alternância. E esse estudo foi um estudo muito rico para o nosso grupo, como nós mencionamos, demandou alguns meses, e por isso o nosso intuito aqui nessa manhã é mais instigá-los do que propriamente esgotar o assunto, porque assim é no que diz respeito ao estudo do Evangelho. A nossa grande tarefa, na verdade, é apresentar o convite, é gerar o interesse, a curiosidade até, para que cada um, então, por si, vá em busca desses mananciais, vá em busca desse tesouro escondido no campo. Como diz uma das parábolas do Mestre, que para ser acessado é preciso cavar. E esse é um processo individual, que também pode ser feito em grupo, e esse é um dos objetivos lá do nosso grupo. Reunidos, utilizamos-nos das pás, das picaretas que o Espiritismo nos dá para cavarmos esse campo esse que no fundo somos nós mesmos, ou a própria interpretação da lei divina, para que então, gradualmente, o ouro do Evangelho, o ouro espiritual, tesouro incomparável a qualquer tesouro terrestre, possa ir se nos revelando. Então nós vamos fazer um estudo mais panorâmico, uma abordagem mais panorâmica em torno desse tema, a fim de plantar a sementinha no coração de cada um de vocês. A sementinha essa que há de levá-los a cada vez mais desejar conhecer o Mestre, conhecer e penetrar fundo em suas lições, e assim com ele criar uma intimidade que é tão importante para a nossa caminhada, para a vida, para as lutas do dia a dia. Recordo-me de uma frase de Ney Lúcio, quando nos diz que o hábito de estudar o Evangelho, meditando as suas lições, em verdade é um processo de imantação da nossa mente às esferas superiores. Feliz definição do que seja estudar o Evangelho.
é imantar a nossa mente, ligá-la como um imã às esferas superiores, para que diante das dores e das lutas, mais fácil seja para nós sintonizar com o Mestre e menos propensos estejamos a sintonizar ainda com as sombras do medo, do desespero ou da aflição. Esse é o nosso intuito, apresentar o convite para o banquete do Reino, para a mesa abundante do Evangelho que está posta e aberta a todos que quiserem participar desse sublime banquete. Aliás, Emmanuel assim se definia para Chico, numa frase muito bonita que se encontra naquele livro Testemunhos de Chico Xavier, um livro fantástico, de Sueli Caldas Schubert, em que Emmanuel assim se definia: eu sou um simples pregador de cartazes, convidando para a festa do Reino. E aqui, sem qualquer comparação a Emmanuel, nos colocamos também na condição de um simples pregador de cartazes, convidando os amigos e amigas que aqui estão à festa, ao banquete do Reino. E esse estudo, ele, na verdade, foi uma compilação, uma análise conjunta de 2 sermões muito importantes de Jesus. Sermões esses dirigidos a personagens diferentes. E esse será um ponto importante da nossa reflexão nesta manhã. Entendermos esses arquétipos do Evangelho, com os quais nos identificamos em maior ou menor grau. Porque esse é um ponto essencial no que diz respeito ao estudo do Evangelho. Entendermos que os personagens, ou os arquétipos que eles representam, que lá estão, na verdade fazem referência a posturas que ainda estão vivas ou presentes em nossa própria vida. Então, quando estudamos uma fala, um diálogo de Jesus com Pedro, a proposta é que ali nos identifiquemos com Pedro, nas características que tinha ele, para que consigamos alcançar a orientação do Cristo dirigida a Pedro, mas, portanto, também a nós, já que Pedro, de algum modo, vive em nós. Na forma daquela impaciência, por exemplo, que ele tinha, na forma daquela intransigência que ele tinha com as fragilidades alheias. Quando Jesus se dirige a Mateus, ou quando Jesus se dirige a Bartolomeu, ou a qualquer um dos personagens do Evangelho, é preciso identifiquemos os traços daquele personagem, que de certo modo conectam-se comigo, com a minha vida, para que então o Evangelho faça de fato sentido, para que então eu acesse no Evangelho aquilo que é atemporal, aquilo que independe da circunstância, do local, do tempo, da cultura em que a mensagem foi expressa, aquilo que fala ao espírito imortal, que somos todos nós. Então, nesses 2 discursos, Jesus há de se dirigir a arquétipos diferentes, e pelo próprio teor do discurso, logo a gente vai entendendo. Com a abordagem de um dos discursos, dirige-se a um arquétipo específico, e a abordagem do outro discurso, mais enérgica, mais enfática, dirige-se a um outro arquétipo. E, em verdade, nós percebemos que existiu uma correlação entre os 2 discursos, uma espécie mesmo de correspondência, como aquelas atividades infantis, em que a gente tem que ligar os pontos, ligar uma coluna esquerda, uma coluna direita, os elementos da coluna esquerda, os elementos da coluna direita, qual a correspondência entre esses elementos. Foi mais ou menos o que nos propusemos a fazer, claro, um recorte didático, sem qualquer pretensão de esgotar o assunto, ou de definir que é assim, mas é um recorte que nos pareceu fazer sentido, uma correspondência entre esses 2 sermões, em que um elemento de um dos sermões era, na verdade, a antítese do outro sermão, daquilo que o Cristo colocava no outro sermão. Só para a gente se inteirar mais propriamente do que estamos a falar, o primeiro dos sermões é talvez o mais conhecido do Evangelho, aquele que foi mais mencionado, mais comentado, mais exaltado ao longo dos séculos pela sua beleza imortal. Até mesmo Gandhi, que não era cristão, no rótulo pelo menos, mas que em vida, pela postura que adotou, era, ele exaltou esse sermão, chegando a dizer que se perdêssemos nós
todos os livros religiosos da humanidade, mas conservássemos apenas este, nada teríamos perdido. Faço referência ao Sermão do Monte, que está na sua versão mais completa para nós, registrado nos capítulos 5 a 7 do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. Em Lucas nós temos ele também, em Marcos, mas não com a composição didática e tão completa como nós o temos em Mateus. E mais especificamente dentro desse sermão, voltaremos a nossa análise para uma parte específica que é conhecida como o Sermão das Bem-aventuranças. Logo ao início do Sermão do Monte. Aquela que tenha sido talvez a fala mais sublime do Cristo, projetando esperanças imortais para o futuro da humanidade terrestre. Como não nos recordarmos daquele poema que foi expresso em tanta beleza, com vibrações tão profundas que se gravaram no tempo, palavras que seguem a ecoar ainda hoje para todos nós. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, e assim sucessivamente. Geralmente fazemos uma análise das 7 primeiras bem-aventuranças porque tem um padrão em comum. Temos a bem-aventurança, a virtude que aqui ela faz referência e a consequência disso, mas ainda teríamos mais 2 ao final que podem também ser incluídas dentro desse programa, digamos assim, das bem-aventuranças. Mas hoje aqui nos interessarão as 8 primeiras, que foram justamente as que selecionamos para fazer correspondência com o outro sermão, que se encontra agora no capítulo 23 de Mateus. Esse é um sermão talvez não tão conhecido, não tão comentado, justamente porque é um sermão mais enérgico do Mestre. Claro, encantamos-nos com a feição doce e terna de Jesus, mas é preciso também vejamos o Mestre naqueles momentos mais educativos, digamos assim, em que, especialmente para com aqueles que detinham maiores conhecimentos, o Mestre apresentava uma responsabilidade maior, ou um maior chamamento à responsabilidade. Esse sermão, no capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 32, é um sermão conhecido como o Sermão dos Ais, porque ele tem essa forma. Se lá nas bem-aventuranças a forma é bem-aventurados aqueles que têm isso, aqueles que são isso, porque receberão aquilo ou alcançarão aquilo, a fórmula aqui agora é: ai de vós, escribas e fariseus, porque isso e aquilo outro. Por isso foi conhecido como o Sermão dos Ais. Na bem-aventurança traz-nos o Cristo as promessas associadas às virtudes construídas. No Sermão dos Ais traz-nos o Cristo os alertas associados à falta das virtudes ou dos vícios, que são a antítese das virtudes apresentadas nas bem-aventuranças. Então, quando nos propusemos a estudar isso lá no NEP, a priori iríamos estudar somente as bem-aventuranças. E então um dos companheiros ali sugeriu: por que a gente não faz a integração também com esse capítulo 23? E aí a gente foi analisando, fomos nos debruçando e fomos percebendo que realmente parecia existir ali uma correspondência. Então pensamos, é preciso sim estudar sobre as promessas do Cristo, porque são elas que nos nutrem o coração de esperança, de fé, de força e vigor para o recomeço, para seguirmos, para perseverarmos. Mas por que não estudarmos também os alertas de Jesus, para que com mais consciência possamos nos analisar e verificar os pontos em que talvez estejamos estagnados ou ainda a derrapar. Por isso fizemos essa amarração, buscando fazer uma correspondência entre cada bem-aventurança e cada um dos ais. Como nós tínhamos ali 8 ais,
né? A depender da tradução, algumas traduções tirarão um dos ais, porque não está presente em todos os manuscritos, mas o Haroldo até coloca na tradução dele, esse oitavo ai, que no caso ali seria o segundo, e quando a gente o lê e analisa, realmente faz sentido, né? Realmente a gente entende que é de fato uma fala do mestre, uma orientação do mestre. Então, como eram 8 ais, a gente pegou 8 das bem-aventuranças e tentamos fazer esse encadeamento. Acabamos por fazer o encadeamento na ordem, a primeira bem-aventurança com o primeiro ai, a segunda bem-aventurança com o segundo ai. Outros talvez poderão conceber encadeamentos distintos. Essa não é a questão primordial, o mais essencial é a gente entender a correlação entre esses dois sermões. E antes de propriamente adentrarmos nesses dois sermões e naquilo que Jesus ali fala, é preciso entendermos os arquétipos aos quais se dirigem esses sermões. Porque as bem-aventuranças, elas se dirigirão a um tipo específico de coração, a uma postura específica de alma. Claro que elas são universais. No fundo, se dirigem a todo ser na Terra. Agora, só aqueles que chegaram a uma determinada postura que saberão extrair a sua verdadeira mensagem, perceber o seu real chamamento, o convite que ele está. Então ela pede uma determinada postura de alma, né, essa jornada das bem-aventuranças, para que consigamos percorrê-la. Para que consigamos primeiro entender a sua importância em nossas vidas. Ao passo que o Sermão dos Ais será dirigido também a um arquétipo, a uma postura de alma, que naturalmente estará muito distanciado da postura de alma daqueles bem-aventurados, ou dos que já estão conseguindo captar e entender as bem-aventuranças. Essa postura de alma, muito provavelmente, ante as bem-aventuranças de Jesus, permaneceu quase que indiferente, porque estavam muito mais preocupados, escribas e fariseus, com outras coisas, como, por exemplo, se Jesus faria uma cura no sábado ou não, se Jesus estaria almoçando com pecadores ou não. Para eles, isso era o mais importante. As normas, o convencionalismo exterior, a religiosidade aparente. Me recordo daquela passagem narrada no Evangelho de Marcos, o homem da mão atrofiada, narrado em outros evangelhos também, mas aquela passagem assim muito representativa, muito elucidativa dessa postura, porque diz o texto que estava ali na sinagoga em um sábado, Jesus, o homem da mão mirrada, os fariseus, os discípulos do mestre provavelmente, e então Jesus ali estava a falar, né, a comentar no sábado na sinagoga. Um indivíduo poderia ser ou selecionado pelo representante ali dos trabalhos para comentar a leitura do dia, ou ele mesmo se propor a comentar a leitura do dia, e assim Jesus fazia muitas vezes. E os fariseus estavam de olhos vidrados no Cristo, para ver se ele não escorregava em uma dessas normas formais. E Jesus sempre fazia questão de burlar essas normas formais, justamente para mexer nessa ferida, nesse ponto de cristalização, de tanto apego ao que é exterior, ao que é convencional, e tanto esquecimento ao que é essencial. Então eles estavam ali, vigiando o mestre, cada movimento. E estava lá também o indivíduo com a mão atrofiada, muito provavelmente em decorrência disso, passando por dificuldades, talvez não conseguiria trabalho, estava precisando de algum auxílio, né, talvez de alguma conversa amiga, mas ninguém voltava-se para aquele indivíduo. Jesus então o percebe. E Jesus diz a ele, e é interessante que o evangelista faz questão de assim frisar, vem para o centro. Isso não é por acaso. Jesus está dizendo, o que deve ser o centro da nossa experiência religiosa? O templo, as normas, as convenções ou a figura do próximo? Se a minha experiência religiosa me torna indiferente ao próximo e tão apegado às normas e aos convencionalismos, será que ela está alcançando a sua função primordial? Se eu estou tão preocupado se ele vai almoçar com os pecadores ou se ele vai fazer algo que não pode fazer no sábado e completamente indiferente ao aflito que ele está, será que a religião está alcançando a sua finalidade?
Por isso Jesus diz a ele e a todos nós que muitos séculos temos sido desses religiosos, tão religiosos na aparência, mas tão esquecidos da essência religiosa da vida, do amor. Ele diz: vem para o centro. Como a dizer implicitamente àqueles indivíduos: este é o centro da nossa busca de Deus. Entre Deus e nós, o próximo é a escada, é a porta que há de nos levar até Ele. E Jesus então pergunta: é lícito fazer o bem no sábado? Curar ou ajudar alguém no sábado? Silêncio. Diz o texto: e condoído da dureza de coração deles, disse ao homem: levanta a tua mão. E a curou. Na frente deles todos, que consideravam aquilo um pecado, um desvio da lei, porque afinal de contas era um trabalho no sábado, que deveria estar consagrado ao descanso e a Deus. Mas Jesus então propõe: isso aqui não seria estar mais consagrado a Deus do que simplesmente permanecermos a ler os textos? A zelar assim tão fervorosamente por aparências? E cura a multidão. Então vejamos, eles não estavam atentos ao que Jesus porventura havia falado ali na sinagoga, no comentário da leitura do dia, nem tampouco ao convite ao bem que Jesus fazia. Eles estavam preocupados com aquilo. Então aí a gente já consegue entender melhor um pouco desse arquétipo a que se dirige esse sermão dos ais, fariseus e escribas. E como mencionávamos, o nosso grande exercício é ver o quanto desses traços ainda nos ornam a personalidade. Porque no Evangelho nós temos alguns arquétipos principais, e em verdade a nossa relação com o Evangelho consiste de uma trajetória em que vamos percorrendo esses arquétipos. Num extremo, o extremo mais refratário ao Evangelho, que apresenta maior resistência ao contato renovador do Evangelho, nós temos os indiferentes, ou mesmo aqueles que se contrapõem à mensagem do Cristo. Teríamos ali muitos dos escribas e fariseus, não todos, porque alguns realmente eram bons corações, estavam numa busca sincera. Por exemplo, Gamaliel era um fariseu. Foi ele, inclusive, que intercedeu pelos discípulos quando foram presos. Foi ele que pediu clemência a Saulo, quando Saulo queria matar não somente Estevão, mas Pedro, mas João, mas Tiago. Ele falou: não, mas... E aí Saulo cede, né, com relação a Pedro, a João, mas falou: Estevão, não. Um fariseu. Mas enfim, muitos dos escribas e fariseus enquadravam-se nesse extremo oposto, digamos assim, do Evangelho, o da indiferença, o da impermeabilidade à semente renovadora do Cristo. Isso é um arquétipo. Depois nós temos um outro arquétipo, em que já há alguma relação, algum interesse com o Evangelho. É o arquétipo da multidão. A multidão busca o Cristo, busca o Evangelho, até onde lhe convém, até conseguir o que quer. Depois disso, quando chega o chamado ao sacrifício, a renúncia, o Cristo é logo esquecido. Os 10 leprosos ou rancenianos que buscam, os 10 são curados, 9 somem no mundo, um volta para agradecer. Então a multidão cercava o Mestre, mas com um interesse ainda muito superficial acerca do Evangelho. Pedro mesmo, certa feita, fez uma proposta para Jesus, vendo o Mestre cercado por toda aquela multidão de aflitos, de necessitados, de sofredores, famintos. E Jesus antes fazia a pregação e depois passava o atendimento às pessoas. Pedro e alguns dos discípulos um dia chegaram: Senhor, a gente não pode inverter essa ordem? O pessoal está todo aí, tudo sofrido, tudo aflito. Vamos inverter a ordem, vamos tratar primeiro, dar o pão primeiro, depois você fala das belezas do reino e tal. Jesus, claro, podemos fazer assim. Jesus, dando lição didaticamente. Um dia então fizeram, pararam, ajudaram, ofertaram, sabe? Na hora que Jesus foi virar para fazer as colocações acerca do reino, do mundo espiritual, da vida eterna, tinha lá meia dúzia de indivíduos que haviam permanecido no local. Então, a demonstrar esse interesse ainda muito frágil.
Já é alguma coisa, já não é tanta resistência mais, mas ainda não é um anseio realmente profundo de transformar-se à luz do Evangelho. É antes um anseio de serviço do Evangelho enquanto convém. Depois, afasta-se. Esse é o segundo arquétipo. Percebamos que há como uma gradação, porque depois da multidão vem o discípulo. No caso do discípulo, o processo já é diferente. Em oposição ao caminho da multidão, ao movimento de massa, temos agora aquele que desperta em meio à multidão e reconhece que agora o Evangelho não deve estar a seu serviço, mas ele é a serviço do Evangelho. Ao invés de seguir o movimento de manada, ao invés de fazer tudo o que os demais têm feito, ele percebe que precisa agora tomar as rédeas da sua existência em suas mãos e agir com mais consciência. Então ele passa, em muitos aspectos, a agir diferentemente da multidão. Porque agora quer ele se transformar com Cristo. O seu interesse é realmente pelo Cristo e não por algum benefício imediato. Ele já consegue vislumbrar a finalidade mais ampla do Evangelho, no tempo e no espaço, e não no imediatismo terrestre. Então o discípulo é aquele que, desconectando-se da multidão, passa a transformar-se com o Mestre, para depois auxiliar a própria multidão em serviço a Jesus, sem menosprezar os que ainda não despertaram. Pelo contrário, sabendo ele próprio que essa condição, porque lá já passou, volta ele em serviço, para que por meio da luz que irradia possa mais cedo ou mais tarde despertar um ou outro também para a condição de discípulos. E por fim, o último arquétipo, o que nós ansiamos, o que deve ser para nós a meta, o apóstolo. O apóstolo é o discípulo construído, é o discípulo acabado, digamos assim, é o discípulo que, de tanto conviver com o Mestre, construindo uma intimidade profunda com o seu amor e com a sua luz, passa a refleti-lo em sua própria vida. Por isso o significado da palavra apóstolo, do grego enviado. O apóstolo é aquele que é enviado em nome do Cristo, porque já é o embaixador da sua mensagem. A sua própria vida já é a bandeira do Evangelho. E ele fala do Cristo sem palavras. Onde está? Pela simples vibração, pela simples vivência, ele é mensageiro do Cristo. Onde está? Poderíamos talvez resumir a condição do apostolado naquela frase de Paulo: já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Essa é a meta do discípulo: ganhar experiência, ser forjado nas lutas e nas dificuldades, para que o Cristo nele resplandeça. Ou, como diz Paulo também, revesti-vos de Cristo Jesus. Revestirmos-nos do Cristo. Essa é a condição do apostolado. Então nós temos esses 4 arquétipos principais no Evangelho. E nós todos estamos nessa jornada. Em que ponto? Cada um há de se identificar. Quanto de multidão há em mim? Quanto há já de discipulado? Apostolado, creio que ainda não chegamos lá, talvez alguns corações, mas pelo menos o discipulado nós já estamos dando alguns passos, mas ainda com elementos de multidão vivem em nós. Creio que os que aqui estamos, não estamos mais na condição de impermeabilidade total ao Evangelho, não mais presos, não mais cativos das fantasias, ilusões do nosso próprio eu, do orgulho, que nos fazem assim insensíveis ao chamamento do Cristo. Esses são, portanto, os arquétipos. E lá, nesse extremo oposto ainda de impermeabilidade, teríamos muitos dos escribas e fariseus. O que é essa condição? Quem são escribas e fariseus? Para vermos o quanto deles há ainda em nós. Isso me faz recordar de uma passagem que está no livro Paulo e Estevão, no capítulo 9, da segunda parte. Paulo está em Roma. Isso já é, de certo modo, próximo ali do fim da sua encarnação. Pouco antes dele escrever a sua penúltima carta, que é a Epístola aos Hebreus, sua última carta será a segunda carta a Timóteo,
porque é uma carta muito bela, muito tocante, quase que um testamento espiritual e uma despedida do apóstolo Paulo, quando ele escreve: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da vida me está reservada, que o justo juiz há de me entregar no derradeiro dia. É um testamento espiritual, uma carta tocante. Mas também a carta aos Hebreus, aquela que os estudiosos dizem não ser de Paulo. Emmanuel nos dirá: é dele, do punho dele, e escrita em lágrimas. Porque é uma carta especialmente dirigida aos seus companheiros do povo hebreu. Ele foi o apóstolo dos gentios, que levou a mensagem do Evangelho aos outros povos, mas não se esqueceu dos seus companheiros de etnia, do seu povo. Mas justamente por ver ainda a dificuldade com que muitos deles se colocavam perante o Evangelho, é que ele escreve essa carta. Com as mais profundas emoções do seu coração, buscando sensibilizá-los para o chamamento do Cristo. E por que ele escreve essa carta? Narra-nos Emmanuel, que enquanto ali em Roma, teve um período que ele ficou preso domiciliarmente em Roma, numa casinha muito singela, e em determinado momento ele passa a receber a visita de alguns dos doutores da lei que moravam ali em Roma, muitos deles escribas ou fariseus. Só para contextualizar, escribas eram um grupamento dentro do judaísmo de então, composto por aqueles que eram, digamos assim, os mais intelectuais, juntamente com os fariseus, e os escribas em especial, aqueles voltados para a cópia da Torá, da primeira revelação, para a cópia dos textos sagrados que os hebreus tinham, também da tradição oral que ia sendo aos poucos escrita. Então era a parte mais intelectual daquele povo. Portanto, um número muito reduzido até, e com um grande prestígio, com uma grande influência. Lembremos que mais de 90% da população à época não sabia ler ou escrever, muito menos escrever. Era um processo caro, os pergaminhos eram caros. Então, era uma parcela muito privilegiada monetariamente e também intelectualmente, por isso tinha uma grande influência. Esses eram os escribas. E os fariseus eram aqueles religiosos, os mais estudiosos, doutores da lei, os rabinos, em sua maioria, eram fariseus. A palavra fariseu vem do hebraico parush, que significa separados, porque eles se consideravam assim de tal modo especiais, separados dos demais, pela sua vivência muito estrita, muito ortodoxa ali, daquilo que entendiam ser a aplicação da lei divina. Então era um partido de muito prestígio também, especialmente no que diz respeito às interpretações da Torá. Existiam várias correntes dentro do farisaísmo. Cada rabino, doutor da lei, propunha interpretações pessoais, determinados mandamentos ali a cumprir. Tínhamos uma escola muito famosa, a escola de Hillel, avô de Gamaliel. Outra escola muito famosa, a escola de Shammai, que era uma escola mais rígida, mais resistente aos gentios, enfim. Mas era esse grupamento mais intelectual, com mais influência nesse âmbito, mas que também muitos deles acabavam adentrando, esses horizontes assim de uma fé mais dogmática, mais fanatizada, muito apegada às formalidades, às exterioridades, e um tanto quanto esquecida do essencial dos mandamentos da lei. E ali Paulo já começa a receber visitas desses indivíduos para conversar com eles sobre o Evangelho. E isso foi se traduzindo em longas e longas perlengas que demoravam horas a fio, Paulo tentando explicar para eles, e eles muito resistentes, muito impermeáveis, até o momento que chega Lucas e fala: olha, dói meu coração ver quanto esforço você faz para tentar fazer essa mensagem de amor e de compreensão penetrar nesses corações. E então Saulo e Paulo, são a mesma pessoa, Paulo diz: olha, a experiência me ajudou a entender melhor as pessoas. E eu pude compreender, Lucas, que existem, na verdade, dois tipos de pessoas para os quais o contato do Evangelho é mais difícil. Dois tipos de pessoas que são as mais refratárias ao contato renovador do Evangelho de Cristo.
A primeira delas, Lucas, é aquele tipo que eu encontrei em Atenas, dos intelectuais muito presunçosos, muito ciosos do seu saber, considerando-se assim o suprassumo de entendimento e inteligência, e que por isso são quase que impermeáveis, insensíveis a qualquer toque do Evangelho. Apresentam uma frieza no campo do sentimento mais fria até do que o mármore ateniense. Porque lembremos, lá foi o único lugar da trajetória e da vida do apóstolo Paulo que ele não conseguiu fundar uma comunidade de estudos do Evangelho. Apenas. Foi uma das maiores decepções da vida dele, porque ele havia estudado na juventude com mestres lá em Tarso, da escola ateniense, filósofos de Alexandria, etc. Ele tinha um profundo respeito e reverência pela filosofia grega. E ele achava que quando o Evangelho lá chegasse, as inteligências grandiosas que lá estariam logo se colocariam ao serviço do Evangelho. Quando na verdade desprezaram tudo aquilo, porque estavam lá no pedestal. Isso é baixo demais para a nossa inteligência. Vamos meditar sobre essas coisas: sacrifício, abnegação. Nós que somos aqui o ápice da humanidade, a luz do mundo, nós vamos nos voltar para um Galileu que morreu na cruz e falou dessas coisas? Deram risada, indiferença. Então é o intelectualismo que se cristalizou, o sentimento obscuro, inteligência brilhante. Esses personagens estão vivos no mundo, em todos os séculos, ainda hoje. Por vezes vemos grandes mentes da humanidade em suas áreas, na ciência, aqui ou acolá, discorrem maravilhosamente sobre as leis materiais que estudam, mas em adentrando a seara das questões espirituais, parece que estão ainda no ABC. Assim, visões ingênuas, estreitas. Por quê? Medindo o mundo a partir da medida de si mesmos, querem reduzir a grandiosidade da lei ao que podem alcançar. Então muitos deles sequer reconhecem Deus, ou mesmo um propósito maior na vida, mas são grandes inteligências. Então Paulo disse, esse é o tipo mais difícil, ou um dos mais difíceis. O outro é o desses que vemos aqui, Lucas. Indivíduos que já têm profundos conhecimentos religiosos, que têm uma base muito consolidada daquilo que já foi revelado até então, mas que perderam-se no foco e apegam-se aos dogmas, apegam-se às fórmulas, aos aspectos exteriores do culto e esquecem-se do que é essencial, do que é universal em cada religião. E assim vivem de perlengas religiosas, de fanatismo, de perseguição, de sectarismo, esquecidos do amor e da fraternidade que deveria ser a meta primordial. Esse é também o segundo tipo, mais refratário, mais difícil para receber o contato renovador do Evangelho. Esse tipo segue vivo, meus amigos. Seguiu vivo após a partida do Mestre, criou muitas guerras, semeou muito sangue na história da humanidade terrestre e segue vivo ainda hoje, nas tantas diatribes, nas tantas formas de preconceito, de fanatismo que ainda se expressam no mundo. E não nos enganemos, em algum grau, esse aspecto desses dois tipos aqui, ou essas características, ainda vivem em nós, na forma do orgulho, da presunção, de uma visão muito particularista do mundo e dos outros. Então esses traços, de alguma maneira, ainda estão em nós. Se colocarem em posição antagônica, se existirem divergências entre dois grupos ou duas correntes do Espiritismo, nós o lamentamos. No entanto, nos colocaremos sem pestanejar do lado que tiver mais razão, poderíamos imaginar. Mas Kardec diz, do lado que tiver mais caridade. Porque ainda que o lado que tenha mais caridade estiver errado,
Se há caridade, há humildade. E é fácil, portanto, de se corrigir o rumo. Agora, o lado que talvez está com parte da verdade, não toda ela, pois onde falta a caridade não está toda a verdade. O lado que está com parte da verdade, se é áspero, ríspido, agressivo para com o outro, esse lado está mais equivocado do que o outro. Até porque é mais difícil corrigir a rota, porque onde falta caridade, falta humildade e abunda o orgulho. Então Kardec diz, eu me colocaria sem pensar do lado que demonstrasse mais moderação, palavras mais amenas para com o outro lado, mais respeito para com a figura do outro, embora as divergências. Agora, aquele lado que sai esmagando nomes, reputações, atacando, agredindo em nome da verdade ou em nome da pureza, fermento farisaico. Não que não devamos zelar pela pureza, pelos princípios basilares da doutrina, mas os meios de fazê-lo são diversos. Então, acautelai-vos do fermento dos fariseus, diz Jesus. E Emmanuel assim comenta: fariseu ainda é todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso privilegiado das forças divinas. Talvez lendo isso aqui a gente fala, não, mas já não sou tanto assim. Mas vamos lá, nos meandros, nos detalhes mais profundos, será que muito desse exclusivismo, que muito dessa pretensão ainda não existe em nós? A nossa forma de analisar o trabalho do outro, a nossa forma de analisar as opiniões do outro, se destoa um pouquinho de nós, logo já as categorizamos lá embaixo. Até mesmo no âmbito da virtude, muitas vezes vamos identificar o quanto essa característica do egoísmo, do culto do eu, do orgulho, ainda está presente. Emmanuel tem uma outra mensagem chamada A Cortina do Eu, no livro Fonte Viva, em que ele diz assim: muitas das vezes não amamos propriamente o outro, mas o quanto de nós ainda se reflete no outro. Porque enquanto o outro partilha de nossas opiniões, enquanto o outro segue os caminhos que julgamos os melhores para ele, parece que nutrimos uma imensa afeição por ele, mas basta ele começar a mudar de opinião ou apresentar alguma divergência, parece que aquele amor esfria. Parece que eu já não gosto mais tanto dele assim. Por quê? Porque eu não amava ele. Eu amava o quanto de mim eu via nele. Então essa é a cortina do eu. Até naquilo que parece virtude há ainda muito de nós. Isso é culto do eu. Isso ainda é farisaísmo. Então, ao que partir da minha visão dentro do espiritismo, da minha visão política, da minha visão filosófica, eu nutro uma afeição e um respeito imenso. Mas basta outro revelar alguma coisa, eu já fico com cara fechada, já não sou tão agradável, ameno, pelo menos respeitoso. Culto do eu. Então, a gente precisa fazer uma análise muito profunda para vermos o quanto da nossa religiosidade é essa ainda religiosidade de aparência, o quanto ela já é de fato religiosidade de essência no amor legítimo ao outro, com as suas imperfeições, com as suas diferenças em relação a nós, mas o olhar ao outro de fato, tal qual ele é, um irmão. O orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive, atravessa todas as organizações humanas, respira em todos os templos terrestres, acredita-se o herdeiro único da divina bondade. Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Então, sempre, em tudo que ele vai analisar, ele põe as lentes do eu, do orgulho pessoal, e o que destoa um pouquinho, ele não está nem aberto a refletir aquilo. Ele logo já categoriza como algo inferior. Talvez não digno da sua análise sequer. Porque, poxa, se eu penso assim é porque isso deve ser o melhor. Não se dá espaço, não se abre ao movimento de ir tentar entender melhor a visão do outro, que talvez pode até acrescentar na sua. Não. Tudo analisa pelo prisma do orgulho pessoal. Traça programas caprichosos e intenta torcer as próprias leis universais, submetendo-as ao ponto de vista que esposou na sua escola ou no seu argumento sectarista. E aqui a gente vê a grandeza de Kardec, né?
quanto mais a gente estuda Kardec, quanto mais a gente vê como ele conduziu o processo da codificação, mais a gente se encanta com o apóstolo que de fato ele era. Porque era um apóstolo. A humildade com que Kardec se conduziu foi o que propiciou o Espiritismo chegar até nós, tal qual foi. Porque muitos outros tiveram tarefas também de revelação, de abrir cortinas para a humanidade, mas quantos não se perderam por vaidade? Quando fizeram com que pontos de vista pessoais, visões suas, caprichos seus, estivessem acima daquilo que os fatos lhes diziam, ou daquilo que o mundo espiritual lhes revelava. Muitos corações se perderam nisso, mas Kardec sempre se colocou humilde, fazendo com que a sua personalidade se apagasse para que a mensagem dos Espíritos iluminasse o mundo. Então, quando ele via que a visão, o que os Espíritos iam trazendo era diferente, ele não se fechava no seu ponto de vista, não apegava à sua lente pessoal, pelo contrário, analisava com humildade e reconhecia, então, poxa, não é esse, não é um caminho, esse aqui é um outro. Por exemplo, a reencarnação. Kardec não acreditava na reencarnação a priori. Ele mesmo admite isso. Mas à medida em que foi estudando com o auxílio dos Espíritos, ele foi vendo, não faz sentido que não exista a reencarnação. E ele então muda de visão e apresenta-nos a reencarnação como um dos pilares aí de entendimento da lei divina. E assim outros tantos pontos. A gente percebe como Kardec pega os artigos dos que criticavam a doutrina espírita, dos que eram por vezes muito agressivos, ríspidos, dos que perseguiam mesmo a doutrina espírita, como Kardec nunca perde a majestade no sentido espiritual. Ele nunca desce aos ataques baixos, às calúnias, sempre respeitoso à pessoa, embora divergindo da ideia, mas nunca transferindo para o lado pessoal. Ideias se debatem, pessoas se respeitam. A pessoa nunca deve entrar em jogo. Ataques pessoais, Kardec sempre se atinha às ideias e as pessoas, para com as pessoas, caridade. Jamais comparece, o fariseu ou o escriba aí, ante a bênção do Senhor na condição de alguém que se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios, mas como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declarando-se detentor de considerações especiais. Então é aquele que ainda comparece perante Deus e o Cristo, muito mais como quem vê em Deus e um Cristo alguém que o sirva, do que como alguém que se propõe a servi-los. É Jesus e Deus que tem que atender o que julgo ser melhor, para mim, para o fulano, para o meu parente, etc. Não eu que lhe compareço com quem quer aprender, entender a vontade do alto. É aquela pergunta que Quinto Varro, do livro do Cristo, ouviu primeira vez que teve contato com Apio Corvino, um ancião cristão ali já muito conhecido pelos anos de vivência cristã, um missionário mesmo, um grande espírito. E o Quinto Varro chega ali contando as suas dores, as suas dificuldades, e de certo modo lamentando. E aí, a primeira pergunta que o Apio Corvino faz para ele: Quinto, você se aproximou do Evangelho para que Jesus te sirva ou para que tu sirvas a Jesus? Que buscas em Jesus? Um servidor ou um mestre? Que entendes pelo chamado do Evangelho? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por que o após mim? Quantas vezes a gente não quer ir adiante de Jesus? Mas Jesus diz, após mim. Quem sabe o caminho, quem tem com o que nos orientar é Ele. Mas quantas vezes nos antepomos em nossos caprichos, em nossos anseios, nessa posição ainda orgulhosa, pouco aberta realmente para transformar-se com Cristo, mas antes desejosa de conservar certas posturas antigas, mas ao mesmo tempo encontrar a paz que Ele promete. Isso me faz lembrar uma das parábolas do Evangelho, que está no capítulo 9 de Lucas, que eu acho que é a que melhor expresse no capítulo 18 de Lucas, versículos 9 em diante, que é uma das que talvez melhor expresse o contraponto entre esses dois arquétipos que estamos mencionando. Até agora falamos mais do arquétipo dos fariseus, daquele que ainda apresenta a resistência.
E essa parábola é chamada parábola do fariseu e do publicano. Conta Jesus que subiram ao templo para orar 2 indivíduos, um fariseu e um publicano. Lembrando que o publicano era alguém muito mal visto na sociedade, porque geralmente era um judeu que servia, que trabalhava aos romanos, coletando os impostos. Então era tido automaticamente por pecador. Claro, tinha os seus defeitos também, as suas imperfeições, como todos nós. Mas a postura de ambos dá-nos a entender essa diferença essencial em relação ao Evangelho, para entendermos mais tarde os 2 sermões. Chegam para orar, e diz o texto que o fariseu, de pé, nariz empinado, volta-se para Deus e diz: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Então vejamos o teor da oração do indivíduo. É um culto de si mesmo. Senhor, graças a Deus pela luz que eu sou, pela sumidade de virtude que eu sou. Graças a Deus eu não sou como esse, como aquele. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de todas as coisas que tenho. Essa era a oração dele. A gente fala: nossa, isso pelo menos eu não faço mais, será? Quando às vezes lembramos do outro na oração, lembramos das suas imperfeições, será que muitas vezes não nos colocamos nessa posição? Graças a Deus eu não sou como ele, né? Pedindo assim de Deus um olhar especial para nós, e um olhar mais enérgico para ele. Essa era a postura do fariseu. Comparecia perante Deus em posição de extremo orgulho, considerando-se como obra acabada, fixando-se naquilo que já caminhou e não no quanto lhe faltava para caminhar. Porque essa é a questão do orgulho. O orgulho é o olhar para trás, é fixar-se no que já foi percorrido e esquecer-se do quanto há a percorrer. A humildade é o inverso. A humildade é o olhar para frente, é entender que algo já caminhamos, mas que o que falta caminhar é imensamente maior. Por isso o orgulhoso ele estaciona, porque fixado no passado esquece da caminhada para o futuro. E por isso o humilde avança, porque aprendendo com o passado volta-se para o futuro, para o quanto pode aperfeiçoar-se, porque reconhece as suas fragilidades. E então vem o pecador, o publicano. Diz que ele, um pouco mais distante assim do altar, orava a Deus, nem elevava os olhos, ficava assim contrito, batia no peito e diz: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Diz Jesus: esse homem voltou justificado para a sua casa, porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Posturas antagônicas. Um reconhece as suas fragilidades, reconhece que equivocou-se, mas reconhece que pode e deve melhorar. Volta-se, portanto, para as esperanças, e está apto a receber as promessas. Está voltado para o futuro. Outro concentra-se no que já caminhou, que é ainda muito pouco, mas faz disso o ápice, o suprassumo, e esquece do futuro. Portanto, não está pronto para receber as promessas, não está aberto às bem-aventuranças, porque sequer reconhece a necessidade de implementá-las. Eis a diferença essencial. Por isso entendemos o apóstolo Paulo quando diz na sua 2ª carta aos Coríntios: por isso, quando sou fraco, sou forte. Só é forte, só está seguro na caminhada quem conhece a sua fraqueza, ou as suas fraquezas. Por isso sou fraco, quando sou fraco, sou forte. Por isso, o pecador arrependido está mais próximo efetivamente do progresso do que o religioso estagnado numa falsa contemplação da sua virtude, que é justamente o tema de uma outra parábola de Jesus, quando ele era duramente criticado por almoçar ou juntar-se com os pecadores, porque acreditavam eles que Jesus então se tornaria impuro. O puro que se aproxima dos impuros impurifica-se, quando na verdade Jesus está dizendo: qual que é o papel do puro se não estar junto deles para, por meio da vida, mostrar-lhes um caminho melhor.
Mas os fariseus não, achavam aquilo, uma insensatez. E Jesus então conta uma parábola, conhecida como parábola dos dois filhos, ou parábola do filho pródigo. Geralmente ele é o foco da atenção da parábola, O filho que pediu herança foi viver longe do pai e lá se perdeu nas suas estronices, nas suas loucuras, mas que se arrepende e depois volta. E raras vezes atentamos para a postura do filho mais velho que ficou, aparentemente muito devotado ao pai, fazia tudo que o pai pedia, entre aspas. Porque ao voltar ao filho mais novo, ele se revela e diz: esse aí, que foi viver lá longe, que desperdiçou tudo que você deu, você vai acolhê-lo assim? Esse aí, você vai dar um novilho, você vai dar uma festa para recebê-lo, e a mim, que aqui sempre estive cumprindo as normas, você nunca deu um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Como dizer assim, na minha alegria você não está incluído, pai, nem o meu irmão. Por interesse na ação, era só maquiagem, aquela aparente fidelidade. E qual deles, dos filhos, entra primeiro na casa do pai a representar o reino? O mais novo. O que havia se perdido, o que havia se equivocado muito, mas o que estava arrependido, reconhecia as fraquezas e humildemente se propunha a aprender, a voltar atrás, a refazer. Quem são os dois filhos? O filho mais novo é o símbolo do pecador, do que talvez não estava até então tão voltado para as coisas religiosas, perdido nas paixões, mas que, arrependido e disposto a renovar-se, abre-se para o amanhã. Está receptivo agora às sementes da boa nova, às bem-aventuranças. Ao passo que o outro, fixado na religiosidade, naquela fidelidade maquiada e superficial, estava completamente impermeável, coração duro, não conseguia sequer se alegrar com a felicidade do Pai, com a felicidade de Deus, que será ver os seus filhos mais junto dele. Esse estava em condição pior, embora aparente mais pio, mais puro do que aquele outro. Por isso Jesus ao final diz assim: em verdade vos digo, os fariseus ficaram irados que os publicanos e as prostitutas entraram antes de vós no reino dos céus. Como a nos dizer que a religiosidade superficial, amigos, é talvez uma condição pior do que aquele que está em queda moral, do que aquele que aparece no jornal que cometeu um crime. Talvez ele, arrependido, avance mais do que nós, que às vezes nos julgamos tão conhecedores da lei, tão representantes de Deus ou do Cristo. E ainda oramos assim: ó Senhor, graças te dou porque não sou mais como eles. Um cuidado imenso nessa postura de presunção. Então esses eram os fariseus, solos ainda impermeáveis às bem-aventuranças. Mas quem eram os corações então preparados para as bem-aventuranças? Aí vamos recorrer ao livro Boa Nova, capítulo de número 11, o Sermão do Monte, quando Humberto de Campos nos traz, de certo modo, os bastidores do Sermão do Monte. Quando ele nos conta o que antecedeu a primeira vez que Jesus apresentou o Sermão das Bem-aventuranças para o mundo. Conta-nos ele que Jesus ali estava com alguns discípulos, dentre eles Levi, Mateus, aquele que depois viria a registrar de maneira mais completa o Sermão do Monte. Talvez entendamos o porquê aqui. E aí Jesus sai para fazer outras coisas, e ele era buscado sempre por muitos aflitos, por muitos indivíduos cuja vida pregressa não era um modelo de virtude, mas que encontravam no Cristo a esperança de um recomeço, alguém que os acolhia, ao passo que por outros tantos eram escorraçados pelo pretérito, pelas quedas de outrora. Então Jesus vivia cercado por esse tipo de corações. E um dia ele sai, e eles então se aproximam de Mateus, querendo saber quando seria a próxima fala do Mestre, porque eles haviam ouvido falar do reino, daquela promessa, e estavam então esperançosos, porque o mundo lhes apresentava apenas perseguição, apenas desprezo, e talvez fosse aquela última luz, a última esperança,
quem ou a qual poderiam recorrer. E então Mateus, cioso da expansão do Evangelho, que a mensagem da Boa Nova pudesse crescer e difundir-se pelo mundo, ele olha para aqueles indivíduos e diz: mas o que vocês poderiam dar para o Evangelho? Você aí, um deles era aleijado, tinha uma limitação física, você é um aleijado. Você outro, a gente sabe da sua vida pregressa. Você foi expulso até da família por algumas coisas que você fez. Você outro está aí, tão perturbado, tão aflito, não está nem em condições de fazer nada. E assim ele se dirige a esses três, digamos assim, demolindo aquelas esperanças que eles traziam. E ali eles ficam moados, cantoados, mas ficam ali nas redondezas. Jesus volta, e então estão conversando, André, Levi e tal, e Levi, quase que orgulhoso, volta-se para Jesus e diz: olha, Senhor, estamos aí trabalhando pela difusão, para acolher mais e mais pessoas que possam ajudar, mas hoje vieram uns 3 aí, eu logo dispensei. Falei: o que vocês têm para dar para o Evangelho? Só vai dar trabalho dentro do Evangelho, só vai criar dificuldade, etc. Falando assim orgulhoso, como se tivesse feito algo muito providencial. E aí Jesus, com um olhar de bondade, com um olhar de imensa paciência, de compreensão, volta-se para ele e diz assim: no entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Quem são os vencidos do mundo? Os que já entenderam que o mundo não lhes pode proporcionar o que buscam. Os que já se frustraram muito com as ilusões que o mundo vende e perceberam que dali nada efetivamente hão de tirar. Para os outros, os que ainda estão presos às ilusões do mundo são perdedores. Mas para Jesus, os que já se desencantaram dos cânticos de sereia do mundo, esses começaram o processo. Esses começaram a preparar o solo do coração para a mensagem da Boa Nova. Por isso ele continua: se o Evangelho é a Boa Nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, os tristes e deserdados na imensa família humana? Nas derrotas da sorte, diz ele mais adiante, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Então são aqueles que pelas próprias dores, lágrimas, consequências infelizes de seus desatinos, começaram a perceber a fragilidade de tudo que se constrói no mundo, ou de todas as buscas puramente do mundo. E por não encontrarem mais bases seguras só no mundo, começaram a voltar-se para si. E começaram a perceber uma voz que antes não ouviam. Nos momentos de triunfo, ou em meio aos devaneios e as ilusões que cultivavam, essa voz lhes passava desapercebida, mas as dores, os reveses, as desilusões, lhes fizeram enfim começar a perceber um chamado que ecoa no mundo. Em contato com as suas fragilidades, começaram a perceber que uma outra força começa a nascer neles. A força de se conhecer e, em se conhecendo, a força de conhecer mais a Deus. Por isso a voz de Deus passa a ser mais ouvida nesses momentos. Buscando os oprimidos, os aflitos, os caluniados, sentimos-nos tão unidos ao céu, nas suas esperanças, que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Então, começaram a polir a face do espelho. A mente, antes completamente superposta ou encoberta pela lama do mundo, pelas camadas das paixões, começa pelo próprio trabalho da dor, o arado das dificuldades que vai rasgando o nosso solo, o cinzel que vai tirando, digamos assim, a casca do mármore, que vai burilando o diamante, removendo o cascalho que ainda o envolve, começaram a ser mais aptos a refletir a Deus.
E diz ainda mais adiante: é imprescindível, pois, atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Humilde. Se no caso dos fariseus, dos escribas, do orgulho, da presunção, do intelectualismo puro e frio, tínhamos o solo impermeável, as dores da vida, no transcurso dos séculos, como um arado, vão rasgando o solo do coração, tornando-o receptivo, tornando-o fértil. Eis a primeira das bem-aventuranças, não poderia ser diferente, a da humildade, que não por acaso relaciona-se a humus, fertilidade. Bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os corações férteis, os que estão dispostos a aprender, porque estes começaram a entender o caminho para o reino dos céus. Os corações trabalhados no empedrado caminho dos séculos, pela dor, pelas desilusões, que se abrem então, reconhecendo as fraquezas, à renovação. E continua: para os seus corações, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. Esses quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. Romperam os elos mais fortes da ilusão que os cegava, que os mantinha cativos, escravos de si mesmos e das suas paixões. O leito da dor, a exclusão de facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Olha o que Jesus disse. A incompreensão do familiar, de pessoas queridas, o leito de dor, a enfermidade, a exclusão das facilidades, o revés financeiro, a carência de recursos, tudo isso são luzes que Deus acende na noite da nossa ignorância, na noite das nossas ilusões, para que encontremos, enfim, outras riquezas muito mais próximas, muito mais acessíveis a cada um de nós, seja qual for a nossa condição. Porque independentemente ou independentes de circunstâncias exteriores. Talvez por isso Jesus tenha dito: o reino de Deus está próximo. Muito mais próximo do que possamos imaginar, se conseguimos ver. E muitas vezes a dificuldade, a luta, é justamente a luz que nos desperta dessa noite, dessa cegueira espiritual, para vermos que a alegria de servir está sempre ao nosso alcance, que a possibilidade de sermos úteis, de acender o sorriso na vida de alguém, está sempre ao nosso alcance, que esses tesouros são de todos, estão acessíveis a todos, mas são tão pouco buscados pela maioria. Levi: é necessário amemos intensamente os desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Solo fértil, fecundo, apto a colher as sementes para que elas desabrochem para a luz da vida. Eles saíram das convenções nefastas e dos enganos do caminho terrestre e bendizem do nosso Pai como sentenciados que experimentassem no primeiro dia de liberdade o clarão reconfortante do sol amigo e radioso que os seus corações haviam perdido. É também sobre os vencidos da sorte, sobre os que suspiram por um ideal mais santo e mais puro do que as vitórias fáceis da terra, que o Evangelho assentará as suas bases divinas. Esse é o outro arquétipo, em oposição à condição da impermeabilidade dos fariseus, do orgulho, da presunção. O coração trabalhado pela dor, reconhecido de suas limitações e dificuldades, mas esperançoso por recomeçar e refazer a vida com Cristo. Nós faremos aqui uma breve pausa, trabalhados esses arquétipos, para depois retornarmos mais adiante.
desenvolvendo um pouco mais da questão em torno dos sermões e depois a parte das perguntas. Ficamos por aqui agora para um breve intervalo e daqui a pouco retornamos. Que Jesus nos abençoe a todos. Na primeira parte, desenvolvemos a reflexão e a compreensão em torno desses arquétipos que são essenciais para entendermos os sermões. Nós hoje aqui mais estamos a ofertar os substratos para a leitura do sermão do que propriamente um mergulho profundo no sermão. Porque, como mencionamos, demandaram de nós alguns meses de estudo em equipe ali para podermos desdobrar todas as reflexões em torno dessa correlação entre os dois sermões. Mas, entendidos esses arquétipos, nessa segunda parte vamos penetrar um pouco, então, de fato, nos sermões em si, naquilo que Jesus trouxe, naquilo que Ele falou, nessas correspondências que fomos construindo, deixando aqui, em verdade, um convite para que cada um depois, em seus estudos pessoais e também em estudos coletivos, nos grupos que porventura participem, possam desdobrar-se, debruçar-se sobre esses sermões, analisando as orientações, então, de Jesus a cada um de nós, identificando quais as parcelas do arquétipo dos bem-aventurados já em nós existem, quais as parcelas do farisaísmo ou dos escribas ainda precisamos identificar e remover, para assim nos fazermos solos cada vez mais férteis para acolher as sementes divinas da Boa Nova. Então, o Sermão das Bem-aventuranças é talvez já conhecido aqui de todos, especialmente ali do versículo 3 em diante. Nós temos em sequência, cada versículo, uma das bem-aventuranças. E é interessante notar que poderíamos fazer uma analogia a essas bem-aventuranças como sendo uma jornada, ou antes uma escada que nos compete escalar. É interessante, inclusive, meditarmos sobre o sentido da palavra bem-aventurados. O Evangelho foi escrito no grego, mas os que o escreveram pensavam, em hebraico, aramaico, que era a sua cultura. Eles escreveram em grego para que fosse mais acessível a todas as populações ali no entorno mediterrâneo, em que o grego koiné, diferente um pouco do grego clássico, do grego que hoje temos, o grego koiné era uma espécie de inglês da época, era uma linguagem mais universal. Então, no grego, a palavra traduzida por bem-aventurados é makarios, que significa felizes. Felizes os que estão aflitos, porque serão consolados. Parece até estranho. Felizes os que estão aflitos, porque serão consolados. Mas aí é a questão de entender o sentido, o processo que envolve as bem-aventuranças. E quando a gente vai analisar o significado disso no hebraico ou no aramaico, mais propriamente, que era a linguagem falada, a linguagem popular do dia a dia, o hebraico era mais uma linguagem litúrgica. No aramaico, bem-aventurados vem de uma palavra que está muito presente nos Salmos, por exemplo. Inclusive no início dos Salmos nós temos já essa palavra, Esher, que significa bem-aventurados. Mas é interessante que a palavra Esher deriva do verbo achar, que no fundo significa seguir adiante, avançar, continuar. Por isso alguns até propõem uma tradução um pouco diferente para as bem-aventuranças, à luz desse entendimento. Ao invés de bem-aventurados os pobres em espírito, algo como avante os pobres em espírito, avante os aflitos. Em outras palavras, vivam o processo, perseverem, continuem, persigam essas virtudes, persigam o caminho do Cristo, e então onde encontrar o que buscam. A ressaltar justamente que as bem-aventuranças não são um processo mágico de aquisição de virtudes, não é algo que se improvisa, que se compra, que se adquire como adquirimos as coisas do mundo. Pelo contrário, são um processo, uma jornada, uma caminhada secular do Espírito por ir construindo cada uma delas, entendendo inclusive que há entre elas uma relação de gradação, como numa escada. Algo que aprendi
com um querido amigo, a quem desde muito pequenino ouvia, as palestras, de quem aprendi muito sobre o Evangelho, Simão Pedro, expositor também. E desde a primeira vez que ele trouxe essa abordagem, eu fiquei encantado, ainda mais encantado com o Evangelho, em que ele nos apresenta as bem-aventuranças como sendo uma escada, em que, para que tenhamos a seguinte, é preciso termos já algum fundamento da anterior. E não por acaso é a humildade a primeira delas, porque é na humildade que se entende a necessidade de mudança. Longe dela, estamos estagnados. Na humildade temos a base de qualquer construção do ser. Longe dela, achamos prontos, completos. Na presença dela, reconhecemos ainda imperfeitos, em processo, em construção. Por isso ela é a primeira. Por isso ela abre o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito, os humildes, porque deles é o reino. Eles entraram no processo. E daí vem a segunda. Bem-aventurados os aflitos. Como aprender com a aflição sem humildade? Sem humildade, a aflição facilmente converte-se em revolta, em rebeldia, em reclamação. Mas na presença da humildade, reconhece o ser que a aflição tem uma finalidade despertadora, educativa, que há uma justiça por detrás de cada aflição. E então ele se resigna, não ficando inerte, nada fazendo. Ele busca solver a questão, mas resigna se ela ainda permanece, porque entende que ela ainda tem algo a lhe ensinar. E só a humildade, portanto, qualifica o coração para resignar-se ante as aflições, não tomando a senda escura da revolta, mas tomando antes a senda clara, embora áspera, do aprendizado e da melhoria. Então prepara a humildade com a resignação, que é a segunda virtude. E ambas, humildade e resignação, levam-nos à terceira, mansuetude. Como ser manso sem ser resignado. Na ausência da resignação, o que mais nos tornamos, ou o que menos nos tornamos, é mansos. Tornamos-nos revoltados, irascíveis. Reclamamos, gritamos, blasfemamos. No entanto, na presença da humildade que nos traz resignação, encontramos serenidade diante das lutas, serenidade diante dos reveses. Pacificamos-nos, acerenamos o espelho da mente, ou o lago mental, para que consigamos refletir a luz do alto. Mansuetude, estado de paz interior. E somente por meio dessas três, em algum grau já desenvolvidas, não plenamente, porque é um processo cíclico, não é que eu desenvolva plenamente a humildade para depois desenvolver algo de resignação, não, uma parcela de humildade já desenvolvida cria uma parcela de resignação, e assim sucessivamente, é como se eu fosse completando cada uma delas. As três primeiras, já em algum nível, ajudam-nos a entender o verdadeiro senso de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, a quarta. Porque o revoltado não consegue ser justo. A justiça pela qual ele clama, em geral, é vingança. Eu quero justiça. A palavra pronunciada quase como uma faca cortante. Será que a justiça está ali? Há muito mais um clamor por vingança, porque o coração ainda não está sereno para analisar a situação com mais equilíbrio, para analisar inclusive o outro que se equivocou com mais parcimônia. Então, para sermos realmente justos e não incorrermos na vingança que tantas vezes se mistura à nossa justiça, só com mansuetude, só com humildade e resignação. E da justiça passamos à misericórdia. Como ser misericordioso sem ter o coração sereno para analisar o outro com equilíbrio? Como ser realmente misericordioso sem ser também complacente,
Daí a importância também de ser justo, de ter um compromisso com a lei, com a verdade, para dar a cada um conforme as suas obras, mas sem envolver nisso a raiva, a agressividade, o ódio. Ser justo, a misericórdia envolve a justiça, o compromisso com a lei divina, etc., mas embalada na mansuetude. Por isso a misericórdia ela é envolvente. Ela educa acolhendo, ela acolhe educando. Ela não se perde naquela posição assim de um bem complacente, de uma ternura que se perde nos excessos, mas também ela não se torna a franqueza rude e destruidora, a verdade que é usada como instrumento de ferir. Não, ela equaliza ternura e firmeza, educação e acolhimento, compreensão, a misericórdia. A partir dela chegamos à próxima. A partir dela, de todas que a antecedem, chegamos à sexta das virtudes: pureza de coração. Porque só o puro, que já olha a vida e o outro pelas lentes da misericórdia, consegue ver Deus mesmo no mais equivocado dos seres. Porque assim é a bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Onde? Em tudo e em todos. Porque mesmo o ser mais equivocado da terra traz consigo ainda e sempre o germe divino e está destinado à luz. Pede ele mão estendida, trabalho corretivo, mas nunca a dureza excessiva, a exclusão. Somos chamados sim a lutar contra o mal com ele, compreendendo o mal com o. Somos sim chamados a lutar contra o pecado que há em nós e ainda no mundo, mas entendendo o pecador. Isso será a visão do puro de coração. Por ter caminhado já nesses degraus todos e ter adquirido a misericórdia, ele consegue ver além da situação imediata ou transitória da criatura. Ele consegue ver além da capa de sombra, além da cobertura de cascalho ainda em torno do diamante. Ele consegue ver o que um dia será, mas ainda não é. Pede trabalho nos séculos para vir a ser. Esse é o olhar puro, da pureza de coração. Vendo Deus em tudo, em toda circunstância, o puro de coração conseguirá ver Deus no revés mais difícil. Deus é de educar. Deus é de convidar a um testemunho maior, a aferir-lhe as virtudes. E por fim, tendo percorrido essa longa jornada, chegamos ao pacificador. A sétima virtude: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Só consegue ser esse elemento de pacificação, de conciliação, no mundo ainda tão envolto em sombras, em dissensões, em egoísmo, em orgulho, só consegue realmente pacificar o que primeiro já traz a paz em si. Por isso, a mansuetude ou pacífico é a terceira bem-aventurança. Ele dá do que já tem para dar. Não é aparência, não é uma paz fantasiosa. Ele dá do que conquistou. E ele consegue conciliar, porque ele nunca perde essa visão da pureza que vê Deus em tudo e em todos. E então ele faz pontes ao invés de muros. E então, pela própria vida íntima, tão enriquecida já de experiência e de virtudes construídas, ele irradia uma presença e uma vibração que falam por si. E onde está? Ele é serena. Ele envolve na atmosfera psíquica que já conseguiu construir os corações que ainda estão perturbados, aflitos, revoltados, odiosos. O pacificador, ele fala sem falar por onde passa. Ele pacifica com a simples presença, expressando a presença divina em si. Por isso serão chamados filhos de Deus, porque Deus nele se reflete com mais clareza. Deus neles é visto de maneira mais aparente. O Deus que em nós
está ainda obscuro, encoberto, nessas almas já se revela. Porque já removeram as camadas todas, não todas elas, mas boa parte, que obscureciam essa luz e essa presença, e isso agora irradia-se ao seu redor. Isso os qualifica para a 8ª bem-aventurança das que vamos trabalhar aqui, que é aquela dos perseguidos em nome da justiça ou em nome do Cristo. Isso tudo lhes dá resiliência. Por estarem assim tão sintonizados com Deus, por verem tão além do aqui e do agora, estão aptos então, pelas lentes da fé, como conversávamos ontem, a ver muito além e a confiar em algo que ainda não é, está distante de ser, mas pelo qual trabalham, porque tem a certeza que um dia chegará. O dia do reino, o dia da humanidade regenerada, o dia de cada espírito transformado. Eles trabalham por isso, têm certeza um dia chegará. E então estão dispostos a lidar com as perseguições, com os entraves de agora. Porque não se detém nisso. Vinculam o coração àquilo que os vislumbram lá à frente. Como dizia Paulo, esse olhar da fé, né? A fé é a certeza, o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Então, por conseguirem ver tão longe e guardar essa convicção, esse firme fundamento, são resolutos, são almas firmes, têm bases seguras para resistir às ventanias, aos choques do caminho. Bem-aventurados os perseguidos pela causa da justiça, porque também deles, principalmente deles, será o reino dos céus. Essas são as 8 bem-aventuranças que Jesus nos apresenta. Como percebemos, há uma cadência, há uma construção, há um convite, há uma jornada. Por isso lá a palavrinha escher, ou verbo achar, avante. É preciso seguir, é preciso perseverar, porque esses, enfim, alcançarão a promessa. Desses, enfim, serão as bem-aventuranças. E aí passamos aos ais. O discurso dos ais é um discurso mais denso. É um discurso que pede de nós mais análise, mais mergulho, até porque traz alguns elementos mais contextuais de que Jesus se serve para falar aos fariseus, que eram profundos conhecedores da lei, daquela cultura, da primeira revelação. Então ele vai usar termos mais específicos para alertá-los quanto às antíteses às bem-aventuranças que ainda cultivavam. Então, no paralelo, temos o seguinte, em relação à primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres em espírito. O primeiro dos ais, ai de vós, né? Escribas e fariseus, essa em geral é a fórmula, que cerrais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Se a humildade abre a porta do reino aos corações, e o exemplo de humildade convida outros a encontrar essa porta, o exemplo de orgulho a fecha, para si e para os outros. O meu orgulho muitas vezes influenciará o outro a ser orgulhoso também. Como diz o Espírito, no comentário à questão 917 do Livro dos Espíritos, em que Kardec fala do egoísmo, o Espírito que traz um comentário depois da consideração ali, na verdade antes, né, da consideração de Kardec, ele diz: muito do egoísmo que há ainda no mundo, também do orgulho, derivam do próprio orgulho com o qual o outro convive. Então o indivíduo vê lá o outro com uma postura extremamente egoísta, então ele pensa, então eu vou ser egoísta também. Já que é cada um por si, então ele fica com o dele, eu fico com o meu, penso só no meu, nos meus. Então, essa influência perniciosa, ela contamina, assim como a influência benéfica também contagia. Então, se o humilde abre a porta do reino para si e convida outros a abrirem também, o orgulhoso fecha a porta do reino para si e fecha ela para outros também. Pelo seu exemplo, arrasta muitos a essa condição. Então temos a primeira antítese. Um que abre as portas, que pelo exemplo de renovação, de mudança, concita outros a abrirem-se também à mudança e à renovação. Outro que pelo orgulho cerra-se, torna-se impermeável à mudança. E com isso,
e estimula outros também a adotar essa postura de fechamento perante a vida. A segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Isto é, os que estão aprendendo com o sofrimento. Os que estão extraindo do sofrimento recursos de ascensão da alma. O ai correspondente, lá em Mateus 23,14, ai de vós, escribas e fariseus, que devorais as casas das viúvas, orando com grande ostentação, por isso recebereis condenação mais severa. O que Jesus está dizendo? As viúvas, os órfãos, em geral nas Escrituras, especialmente no Antigo Testamento, eles são um símbolo dos aflitos, porque eram geralmente os mais excluídos, os mais carentes de auxílio de recursos naquela sociedade. Eram os mais desprovidos. Então são um símbolo da aflição. No entanto, os escribas, os fariseus, ao invés de se atentarem àquela aflição, buscando meios de fato de auxiliá-la, cobravam ainda delas, por isso devoram a casa das viúvas, ou seja, tomam-lhes os recursos, orando com ostentação, mas sem coração nenhum. Ou seja, a aflição não os tocava, não os melhorava, pelo contrário, da aflição fazia uma fonte de ganhos, de interesse pessoal. Enquanto uns estão aprendendo com a dor e renovando-se, outros estão totalmente indiferentes à dor e dela se servindo para interesses mesquinhos. Ludibriavam corações, apresentavam aquela oração portentosa, eloquente em palavras belas, mas com a qual o coração nada tinha de ver. No fundo estavam interessados no que poderiam extrair dali e pouco interessados em de fato aliviar a dor. A dor, portanto, ainda não os tocava. A indiferença, a insensibilidade, que dizem os Espíritos do Evangelho segundo o Espiritismo. Lázaro, cada época tem a virtude e o vício que melhor a caracterizam. A virtude de vosso tempo é o esforço intelectual, mas o grande vício de vosso tempo é a indiferença moral, em que ainda não nos tocamos pela dor alheia. E alguns até, infelizmente, chegam ao ápice de fazer da dor alheia meios de aproveitamento, de status ou de recursos. Quanto cuidado temos nesse quesito. Na doutrina espírita, no exercício da mediunidade, em outras frentes de atuação, porque isso não diz respeito somente ao lado, entre aspas, religioso da vida. Quantos não terão a função de legislar, de amparar os mais aflitos, mas que fazem do cargo, da posição que têm, meio de usufruir de mais recursos à custa dos aflitos? Esse é um coração que ainda está muito pouco permeável à mensagem do Evangelho. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E a oposição, a antítese: ai de vós que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e quando se torna, fazeis filho do Geena 2 vezes mais do que vós. Parece até meio codificado, o que Jesus, o que ele está falando, filho do Geena? Então, só para explicar, Geena é uma palavra que deriva do Vale do Guerrinom. Era um vale que nós tínhamos à proximidade ali de Jerusalém, em que geralmente se queimava o lixo de Jerusalém. O lixo ali, os resíduos eram para lá destinados, e ali eram queimados, e por isso era uma região que tinha um fogo praticamente constante. E também em outros tempos, na trajetória de Israel, ali foi um vale utilizado em alguns momentos, quando Israel se entregou à idolatria a outros deuses, para sacrifícios, inclusive sacrifícios humanos. Então aquela imagem, aquela figura do fogo ali permanente, se tornou naquela cultura um símbolo do, entre aspas, castigo dos culpados, ou do inferno. Jesus se utiliza dessa palavra, claro, não endossando um inferno material nesses moldes, mas antes utilizando-se do símbolo desse fogo que sempre queima, para falar do remorso que consome
o culpado. Por isso, o filho do Gênero é aquele que traz consigo uma combustão interna pelos desvios da lei. Então, o manso, qual que é a retribuição? Herdar a terra. Os mansos, sobretudo, nesse processo de transição, serão cada vez mais as figuras que de fato coordenam, as figuras que de fato cada vez mais estarão à frente das coletividades mais lúcidas, mais maduras, porque mais equilibrados, porque mais aptos a conduzir, porque já antes de herdarem a terra exterior, herdaram a terra de si mesmos, conquistaram-se a si mesmos. Então o primeiro movimento do manso é vencer a si, conquistar a si. Isso é o manso, é alguém que se controla, que se governa, herdou a terra de si mesmo. Então, antes de buscar conquistar a outrem, ele está buscando conquistar a si. Esses aqui, no entanto, percorriam céus e terra para conquistar seguidores para si, quando ainda não se conquistavam. Eram mestres que não sabiam o caminho, cegos condutores de cegos. Por isso Jesus diz: vocês percorrem o mundo inteiro para conquistar outros, quando a si mesmos não conquistarem. Aonde vocês todos vão parar? Um cego que conduz outros cegos, diz Jesus, para onde vão? Ambos caem no fosso. Então vocês fazem um imenso esforço para conseguir mais seguidores, porque na verdade vocês não querem mais seguidores para Deus, vocês querem mais seguidores de si mesmos, dos seus pontos de vista, da sua maneira de ser. E quando você consegue, você acaba tornando um indivíduo pior do que ele estava antes. Percebe a diferença? Um conquista-se a si, outro está ainda muito voltado em conquistar, em dobrar os outros, e ainda um lustro desconhecido para si mesmo. Depois, os que têm fome e sede de justiça, os justos, os que buscam a justiça no seu real sentido, o entendimento da lei divina e a vivência de acordo com ela. Isso era a justiça naquele contexto. E aí Jesus diz, talvez seja o mais difícil de interpretar: ai de vós, guias de cegos, que dizem: se alguém jura pelo santuário, é nada. Quem, porém, jura pelo ouro do santuário, deve. E ele segue, esse é um ai um pouco mais extenso. Mas o que eles estavam fazendo? Se alguém jura pelo santuário, esse compromisso não é tão importante. Mas se alguém jurou pelo ouro do santuário, esse compromisso é muito importante. O que os fariseus faziam? Para eles, o que mais interessava era o que ia redundar para eles em algum retorno. Então, por exemplo, para a gente ilustrar isso em outras palavras, se alguém se compromete com Deus a uma mudança, uma renovação, mas não faz, não assume isso, não leva isso adiante, fala: isso não é tão importante. Mas se alguém prometeu que daria algo ao templo por essa mudança, e não dá, isso é muito grave. Então, eles colocavam o que era menos importante acima, porque eles redundariam em algum benefício. E o que era mais essencial, o compromisso com Deus, eles elevavam. E assim faziam os outros pensar. Então, o seu senso de justiça, de importância, estava deturpado pela ambição. E assim deturpavam também a visão dos outros. Olha, é mais importante a oferenda que você vai dar no templo do que o próprio templo, viu? Ou ainda, é mais importante o ritual no templo do que o próprio Deus, viu? Não é assim que muitas vezes os fariseus procediam? Olha, é mais importante a questão do sábado. É mais importante a maneira pela qual você lava as mãos. É mais importante o sacrifício que você vai dar na Páscoa do que de fato ser justo e misericordioso com os outros, viu? Então, a cupidez deles deturpava o senso de justiça. Enquanto uns estão buscando a justiça real, outros a deturpam e influenciam a visão de outros, enganando-os ou confundindo-os sobre o que de fato é a justiça. Depois, bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. E o contraponto: ai de vós que pagais o dízimo de hortelã, de endro e de cominho, né, que eram ervas ali que eles ofertavam como parte das ofertas, dos dízimos no templo. Então, ai de vós que pagais esses dízimos, mas que deixais as coisas mais pesadas da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. As coisas mais pesadas no sentido de as coisas mais importantes. Então, ai de vocês que estão extremamente preocupados se o outro deu essa contribuição, se ele deu isso ou aquilo materialmente, ou se ele foi e frequentou lá, do que preocupados em serem mais misericordiosos, mais justos e mais fiéis a Deus.
Então, enquanto o misericordioso de fato está voltado para o próximo e para a melhoria do próximo, e naturalmente a melhoria de si mesmo, os outros estão extremamente fixados no aspecto exterior da vida do próximo e muito pouco em de fato auxiliá-lo a melhorar-se. Então, se ele está frequentando o templo, ótimo. Agora, se ele está precisando de ajuda, isso aí é secundário. Se ele deu lá a contribuição, ótimo. Agora, se ele precisa de um atendimento fraterno, se ele precisa de alguma orientação, então deixavam de lado o que era essencial para pegar-se às formas exteriores. Enquanto uns haviam penetrado já no que é o cerne da mensagem do Cristo, misericórdia quero e não oferendas, outros, oferendas queremos e não misericórdia. Então, uma religiosidade, de um lado, pautada na essência, no que é de fato espiritual, no sentimento, outra ainda pautada no que é aparência, exterioridade e assim por diante. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ou seja, os que estão realmente buscando trabalhar pureza interna, mais do que aparentar uma pureza exterior, uma falsa aparência de religiosidade, estão procurando renovar-se intimamente. Qual era o contraponto? Ai de vós, escribas e fariseus, que limpais o lado de fora do copo e do prato, mas o lado de dentro está cheio do que provém do saque da intemperança. Aquela pureza falseada, aquela pureza apresentada apenas para alcançar aplausos e reconhecimento, mas sem qualquer compromisso de fato de pureza interna, de sentimento renovado. É uma piedade exterior, aparente. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E o contraponto, ai de vós que vos assemelhais a sepulcros caiados, os quais se mostram vistosos por fora, mas dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda impureza. A depender da tradução, por dentro estão cheios de podridão. Por que os sepulcros eram caiados? Na tradição deles, existia uma série de regras para a manutenção do que chamavam estado de pureza ritual. Para que o sacerdote e o levita pudessem oficiar no templo, eles tinham que conservar rigorosamente esse estado de pureza ritual. Então, por exemplo, não poderiam se aproximar de um gentio, tampouco tocá-lo, nem entrar na casa de um gentio. Não poderiam se aproximar de alguém que sangrasse. Na época que as mulheres estavam menstruadas, viviam apartadas do marido por um tempo, senão perderiam pureza ritual. Isso explica, por exemplo, o fato daquele sacerdote levita terem passado distante do homem caído na parábola do bom samaritano. Muitos julgam que é apenas indiferença, mas na verdade era um apego a essas formalidades exteriores, porque o homem está sangrando, estava ali ferido, estava sem vestimentas, estava desacordado, então não poderia saber se ele era um gentio. Então como é que eu vou me aproximar dele e tocá-lo sem saber se ele é um gentio e sabendo que ele está sangrando? Vou perder meu estado de pureza ritual e dar um trabalho imenso, recompor, de fazer uma série de oferendas, de sacrifícios, etc. Então eles preferem esse aspecto exterior da religiosidade ao aspecto mais profundo. E aquele que era tomado por herético é o que de fato aproxima-se e ampara o caído. Eles, o sacerdote e o levita, voltavam do templo em Jerusalém. E o que haviam feito no templo? Derramado azeite e vinho no altar. O samaritano, tido por herético, derrama também azeite e vinho. Mas em quem? Nas feridas do próximo. Então percebe o contraponto que Jesus está fazendo? Qual que era de fato o altar? O que estava lá no templo de Jerusalém ou aquele irmão caído? Quem de fato ofertou algo a Deus? O que derramou o vinho e o azeite no altar do templo ou o que derramou o vinho e azeite nas feridas do próximo? Percebe como há um substrato muito profundo, Jesus questionando essa religiosidade falsa, essa religiosidade pintada de branco por fora, mas muito distante do real sentimento. Então os sepulcros eram caiados para que soubessem que ali existiam mortos, porque eles não poderiam se aproximar dos mortos, nem tocá-los. Então pintavam de branco para saber, aqui tem um sepulcro, então eles passavam distante do sepulcro. E Jesus toma esse sim para dizer, vocês procedem assim no fundo, pintam-se com uma virtude que não é real. E por fim, para concluir, bem-aventurados os perseguidos pela causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, né? Os resilientes, os que estão dispostos até o sacrifício
e a perseguição pela causa divina do Evangelho? Ai de vós, que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os túmulos dos justos. Então eles, que ali perseguiam o justo por excelência, que ali não conseguiam ver a justiça diante de seus olhos, eram os que edificavam os sepulcros dos profetas de outros tempos. Então, quando estavam com a justiça diante de si, não conseguiam vê-la, mas viviam do passado, do culto dos justos que viveram outrora e que somente agora conseguiam reconhecer. Então é quase que um escárnio. Reconhece a justiça à distância de si ou do verdadeiro justo, mas diante dela não a consegue ver. Eis os contrapontos que o Cristo traz para nós, em que cada bem-aventurança é correspondida por um ai, por um alerta, para que meditemos em nosso modo de ser, em nossa postura, para que consigamos entender aquilo que Jesus disse no Evangelho, acerca dos escribas, acerca dos fariseus, acerca dessa postura. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Mateus 5:20. Eles tinham sim também virtudes, eram detentores de muito conhecimento, e talvez exatamente por isso Jesus tenha sido com eles mais enérgico, pela responsabilidade associada ao conhecimento, pelo imenso fardo de responsabilidade que traziam e que não vinha sendo bem aplicado. Jesus então é enfático como aquele choque mais enérgico a fim de os despertar do endurecimento, da estagnação, da ilusão em que se encontravam, ao passo que os humildes, que os vencidos, que os aflitos, já trabalhados pela dor, haviam vencido essa casca mais grossa e se ofertavam agora abertos à renovação por Jesus. Por isso, ao comentar essa mensagem, ou essa fala do Mestre, Emmanuel, no capítulo 161 do livro Vinha de Luz, quando ele fala a nós, cristãos, ele diz: os escribas e fariseus não eram criminosos, nem inimigos da humanidade. Cumpriam ali deveres públicos, privados, respeitavam as leis estabelecidas, reverenciavam a revelação divina, atendiam a preceitos de fé, jejuavam, pagavam impostos, não exploravam o povo em algum grau. Naturalmente, em casa deviam ser excelentes mordomos do conforto familiar. Entretanto, para o emissário celeste, a justiça deles deixava a desejar. Porque ia essa justiça até limites muito estreitos, ia até a primeira milha, até uma face, não a outra, não a segunda milha. Iam até um ponto que lhes convinha. Quando lhes pedia mais em termos de sacrifício, em termos de mudança efetiva, já não conseguiam avançar. Mas o chamado de Jesus é justamente o da segunda milha. É o que fazeis de especial. Porque amar o que vos amam, todos os fazem, publicanos, fariseus. Agora, e o amais? Por isso ele continua. Adoravam o Eterno, os fariseus, mas não vacilavam em humilhar o irmão infeliz. Repetiam fórmulas verbais no culto à prece, todavia não oravam expondo o coração. Eram corretos na posição exterior, contudo não sabiam descer do pedestal de orgulho falso em que se erigiam para ajudar ao próximo e desculpá-lo até o próprio sacrifício. Raciocinavam perfeitamente no quadro de seus interesses pessoais. Todavia, eram incapazes de sentir a verdadeira fraternidade, suscetível de conduzir os vizinhos, ou seja, os outros também, ao regaço do Supremo Senhor. Eis porque Jesus traça aos seus aprendizes um novo padrão de vida. O cristão não surgiu na terra para circunscrever-se à casinhola da personalidade. Apareceu para, como mestre da cruz, transformar vidas e aperfeiçoá-las com a própria existência. Eis, portanto, o convite, a reflexão, as promessas e os alertas para cada um de nós. Que façamos sinceramente esse estudo, a fim de identificarmos o quanto em nós há ainda do farisaísmo, desse orgulho, dessa presunção, mas o quanto parcelas do solo de nosso coração
também já têm sido trabalhadas e se apresentam mais fertilizadas e preparadas para receber as sementes do reino. Que Jesus, com a sua luz, nos ajude nesse estudo e nos ajude, enfim, a voltarmos agora ao futuro, reconhecendo-nos as fragilidades, mas também as imensas promessas, as inesquecíveis bem-aventuranças que seguem ecoar, convidando-nos a todos às alegrias do seu reino. Que Jesus nos abençoe e nos inspire a todos, que possamos cultivar e seguir envoltos sempre em sua paz pelos caminhos da vida.